É tão bom ver você aqui adorando. Você sabe que a gente não vem na igreja por causa de pessoas, mas é muito bom quando nós vemos que as pessoas estão entendendo o que Deus quer fazer e elas estão se colocando à disposição do Senhor para que Ele faça. Louvado seja Deus, porque eu sei que Deus continuará derramando poder sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra com você. Diga assim comigo: as 3 unções de Davi. Eu quero falar sobre 3 unções de Davi. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e fosse comigo ao livro do 1 Samuel, em nome de Jesus. O capítulo é o 16 e os versos 13 e 14. 1 Samuel 16, versos 13 e 14. Quem está na live aí, o som está bom? Está ouvindo perfeitamente? Dá um joinha para nós aí. Talvez você não saiba, mas Davi foi ungido 3 vezes. 3 vezes. Fala assim comigo: Davi foi o rei, o único rei de Israel a receber 3 unções. Vamos ler o texto. Versículos 13 e 14. Samuel apanhou o chifre de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, diga em voz alta comigo: o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Diga assim comigo, ó: Davi foi cheio do Espírito do Senhor. O Espírito que Deus retirou de Saul passou para Davi. Sente-se, em nome de Jesus. Vamos começar a analisar o texto. Você colocar lá? Você está perdido aí? Que precisa? Não? Coloca lá. Glória a Deus. As 3 unções de Davi. Por que você precisa saber sobre esse assunto? Porque nós vamos ver, e eu peço sua atenção, que para que você vença, meu irmão, não basta ter a unção. Existem alguns percursos, algumas coisas a se passar. Se você ler de 1 Samuel 16 a 2 Samuel 5, você vai conseguir fazer a soma dos períodos, da cronologia de quanto tempo passou. Você sabe que Saul já não era mais o rei de Israel no coração de Deus. Deus manda Samuel ir lá e ungir Davi. A história começa com Samuel olhando os grandes e os valentes e Deus dizendo: não é nenhum desses. Tem mais algum filho, Jessé? Tem Davi que está no pasto, chama Davi. Você sabe qual era a idade de Davi quando ele recebeu a unção de rei? Sabe ou não? Aproximadamente 12 anos de idade. 12 anos de idade. Mas Davi tinha capacidade de assumir o trono? Não. Só para você entender, até o tempo de Jesus, a maior idade de um judeu se dava aos 30 anos. Por que Jesus começa o ministério aos 30? Por causa da maior idade. Vamos entender a palavra. Diga assim comigo: toda unção me prepara para alguma coisa e vai cobrar de mim preparação e paciência. Por quê, irmão?
Quando nós lemos esse texto, nós estamos falando da primeira unção que o jovem Davi recebeu. E essa unção foi a unção de rei que Samuel derramou sobre ele. Deus o havia escolhido para ser o futuro rei de Israel. Mas ele era apenas um menino, um garoto. Engraçado que Deus gosta de falar com garotos, né? Com jovens. Porque este profeta que vai ungir Davi, outrora na adolescência, Deus fala com ele quando ele servia na casa do sacerdote. Você lembra o nome? Cadê você que é crente aí? Vou esperar você lembrar o nome aí do sacerdote, aonde Samuel foi deixado para servir. Lembra de Ana? Ela chega e fala: vou consagrá-lo ao Senhor e vou deixá-lo para servir com o sacerdote Eli. E na madrugada Deus chama 3 vezes: Samuel, Samuel, Samuel. E ele acha que Eli estava o chamando. Mas Eli fala assim, Eli entendeu que a voz de Deus estava chamando Samuel. Ele fala: se chamar mais uma vez, diga assim: Senhor, eis-me aqui. Deus chamou o menino. E agora aquele que foi chamado ainda menino vai ungir outro menino. Deus não se importa com a sua fisionomia, a sua idade. Deus se importa e olha o coração que você carrega. Davi foi ungido rei não por causa daquilo que ele fazia como pastor de ovelhas, mas por causa do coração que ele carregava. O Espírito Santo se derrama sobre você, não apenas para mudar a tua história, mudar a tua rota, mas ele se derrama porque o teu coração está pronto para receber dele. Um coração que já foi transformado, já foi modificado, então ele pode vir e derramar sobre a tua vida. E assim acontece. Quando você vê alguém sendo cheio do Espírito Santo, pode ter certeza que aquela pessoa já passou por um bom tratamento, já passou por uma boa experiência, e ela abriu o coração para Jesus ao ponto do Espírito Santo achar graça nesta pessoa e falar: sobre ela derramarei o meu Espírito, sobre ela trarei a minha unção. Deus não achou graça nos filhos mais velhos de Jessé, mas ele vai achar favor em Davi, no pequeno Davi. E eu vou te falar uma coisa: quando Samuel unge Davi, imediatamente a palavra está dizendo o seguinte, e algo que você tem que saber: se eu, que fui levantado para ser o pastor dessa igreja, estar aqui na frente, perder o favor de Deus, Deus não vai ungir outro para o meu lugar e me manter com o Espírito dele. Ele vai me tirar, ele vai me substituir. Porque Deus não dá a mesma unção para 2 pessoas diferentes para exercer o mesmo ministério no mesmo lugar e no mesmo tempo. Albert Einstein veio falar sobre isso um pouquinho lá na frente, trazendo a lei da física agora, que 2 corpos não podem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E nós precisamos entender sobre isso. Quando Deus manda Samuel lá, o que Samuel foi fazer? Aquela unção representava o quê? O Espírito de Deus, o apoderamento do Espírito Santo sobre a vida daquele jovem. Olha para o teu pastor, eu preciso que você olhe para mim, por gentileza. Eu gosto de pregar olhando para você nos teus olhos. Eu gosto de ver que você está sendo alimentado, como você se colocasse agora como o profeta Jeremias, que tem a visão de um rolo. Ele fala assim: quando eu vi aquela palavra, eu peguei e as comi. Eu quero ver você recebendo esta palavra com muita fome de justiça, com muita fome de paternidade, com muita fome do Espírito Santo, para receber unção, para fazer a diferença. Eu quero ver você sendo avivado pela palavra e o poder do Espírito de Deus. Aquele mesmo derramado sobre Samuel, só que aquele mesmo que sai de Saul também. Todos aqueles que rejeitam a unção de Deus, Deus escolhe outro para dar a unção. A pessoa às vezes ela não percebe, mas não aconteceu nada comigo. Eu disse não para Deus, eu disse não para a obra, e estou no mesmo lugar. Sim, só que a presença de Deus já não está mais com a pessoa. Saul vai permanecer ainda por mais 18 anos no trono, e Davi não se assenta no trono. Mas quem tinha o Espírito de Deus?
Quem? Fala alto, Davi. Quem estava no trono? Saul. De que me adianta o trono sem a unção? Nada. É só poder perante homens e não perante Deus. É só status. Por isso que você tem visto muitas pessoas que têm um bom status social, mas são infelizes, são tristes, amarguradas, depressivas, e tem muitas delas já um estágio avançado de perturbação que as leva a ter desejo ao suicídio. Mas elas são ricas. Você vê passeando de barco, você vê de jet ski, você vê fazendo um monte de coisa, mas é só status para agradar pessoas. O trono sem a unção não é nada, mas a unção sem o trono me coloca no trono no momento certo, e de lá eu não saio mais. Olha a palavra de Deus. E o Espírito, presta atenção. Vocês querem unção? Vocês querem unção? Eu vou dizer uma coisa para você: quem quer unção não tem escolha, porque a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor apossou-se, apoderou-se de Davi. Davi, você é meu, agora você vai viver segundo o meu Espírito. Vocês querem isso? Levante sua mão, diga: Espírito Santo, eu quero viver para ti. Pode apossar-se de mim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, imediatamente o profeta volta para Ramá, sua cidade, e o Espírito do Senhor se retira de Saul. Por que se retirou de Saul? Porque Saul saiu da presença de Deus. Eu tenho pregado, eu tenho ensinado e eu tenho orado por você. Essa noite eu estava orando e Deus me falou: ore por algumas pessoas, e veio na minha mente uns nomes. Eu cheguei até a enviar mensagem para uma delas, mas o Senhor me disse: faz diferente, pega essa ferramenta, abre uma live e ora com as pessoas que estão nela. E eu abri uma live meia-noite no Facebook, uma live de oração, uma live profética, e Deus me mostrou até uma casa. Eu não sei de quem que é, mas Deus me mostrou um quarto, uma parede de madeira, parede clara, parecendo branca, forro de madeira marrom e uma lâmpada amarela, uma lâmpada incandescente comum. E do lado esquerdo da porta um guarda-roupa marrom. E o Senhor falou: ora, porque nesse quarto que eu te mostro tem um espírito, uma potestade dominando e trazendo desânimo, trazendo só coisas ruins para essa família. Ore por eles. O Senhor trouxe algumas pessoas na minha mente. Na verdade, até agora só tem uma na minha mente, mas eu não sei se é essa pessoa, porque eu falei: você depois, se foi você, quem foi, chama aí, me fala quem foi. Porque Deus me deu uma visão de uma casa e me disse: ore. Nós oramos. Louvado seja Deus. Olha aqui, quando a unção de Deus me pega, ela me usa. Não sou eu que uso da unção, a unção que vai usar de mim, na minha fidelidade com Deus. Se eu sou fiel a Deus e aceito o que Deus tem através da unção, ela vai dominar os meus passos daqui por diante. Por que que nós vemos muitos crentes que cambaleiam? Vão para lá e para cá, saem da igreja, voltam, firmam, enfraquecem, caem, levantam e fica assim, e nunca tem um testemunho de vitória, porque eles não estão deixando o Espírito Santo se apossar verdadeiramente, porque tem medo. Eu sou conhecido na cidade, eu não quero ser visto numa live ou na igreja orando, eu não quero ver, eu não quero que as pessoas me vejam pulando, eu não quero que elas me vejam chorando, porque eu tenho um jeito de ser. Quem pensa assim está impedindo o Espírito Santo de agir. O que você prefere, o trono sem a unção ou a unção que te leva até as pessoas? Porque aqui, meu irmão, você vai ver uma coisa. Esta foi a primeira unção de Davi, o chamado de Deus para ele, quando Deus revelou o chamado. Mas Davi não vai se assentar no trono ainda. E se você observar,
1 Samuel 22, 1 e 2, nós vamos notar que Davi já estava até fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. E você vai ver que ele vai para uma caverna, um lugar chamado Adulão. E lá vai se juntar a ele 400 homens. Olha, o tempo, os anos estão passando. Mas antes de Davi ir para a caverna de Adulão, com a unção de Deus, depois ele vai derrotar Golias. Com a unção de Deus, ele vai se tornar um guerreiro que ele não era. Com a unção de Deus, ele vai liderar milhares e vai ter várias e várias vitórias militares. Ele vai entrar no acampamento dos filisteus, ele vai entrar no acampamento dos amorreus, ele vai ver as estratégias, ele vai ser um homem temido, respeitado, o líder do exército de Israel. Mas a unção que tinha sobre ele era a unção de rei. Mas entre a hora da unção e o momento de cumprimento, Deus vai engrandecendo a pessoa, Deus vai trazendo coisas novas, Deus vai levando ela por caminhos novos, Deus vai aperfeiçoando a unção, dando autoridade, poder, e vai fazendo grandes feitos através dela. Porque o Senhor se apoderou de Davi. Se o Senhor apoderasse de você, se você deixar o Espírito Santo tomar a tua vida, os teus dias serão diferentes, até você chegar ao ponto que Deus quer. Você irá conquistar, você irá mudar. Aquele espírito de covardia, de medo vai sair, vai gerar um espírito de coragem. Quem não trabalhava, trabalhará. Quem não buscava, buscará. Quem não edificava, vai edificar. Quem nunca produziu, vai produzir. Essas mensagens, irmãos, não são para apontar que você não está fazendo, deixando de fazer, mas são para encorajar você, porque você pode fazer ainda mais. A palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Somos mais do que vencedores. Deus fez de Davi mais do que vencedor, porque ele teve inúmeras guerras, e ao final do tempo certo, ele vai se assentar sobre o trono. Todos vocês que estão aqui hoje não podem mais pensar em olhar para trás e voltar, porque a cada vez que você abandona o caminho, a tua vida trava e volta ao estágio lá atrás inicial. Sabe por quê? Deixa eu lembrar uma palavra de Jesus. Quando a pessoa se converte, o Senhor a limpa e a purifica. Os demônios que dominavam a sua vida, trazendo vícios, coisas erradas, mentira, etc, etc, saem. A casa fica limpa. Se aquela pessoa não deixar o Espírito Santo se apoderar dela e voltar para o mundo, os demônios que saíram olharão a casa, verão que ela está limpa e vazia, e eles, segundo a palavra de Jesus, voltarão a ela trazendo consigo mais 7 espíritos malignos. Jesus disse isso. E ele diz assim: e o estado final daquele homem se tornará pior do que o início. Pergunta para o seu irmão: é isso que você quer? Você quer melhorar ou que venham pioras? Ninguém quer piorar. Mas eu vou falar, domingo nós estávamos aqui, eu senti falta de tantos crentes, tantas pessoas, nem para a ceia mais dão valor. Eu vou dar uma sumidinha da igreja, ver se o pastor se importa comigo e me visita. Vai ficar esperando até 2000 e... Sumiu porque quis, parou porque quis, tem que voltar porque quer. Filhos pródigos saem e voltam sozinhos, segundo a palavra de Deus. Ovelhas perdidas são diferentes. A ovelha perdida você guerreia, você mata urso, você mata leão e resgata ela. Mas filho pródigo tem que voltar pelo mesmo caminho que foi. Pastor, eu não fui nascer, o senhor nem perguntou de mim. Nem vou perguntar. Assim, pastor, a igreja vai ser difícil de crescer. Não vai, não. Crescimento é conhecimento, graça e sabedoria, e não inchaço. Igreja que incha, todo mundo faz o que quer, se passa a mão na cabeça de todo mundo, e quando um cai em escândalo, 50 cai junto. Esvazia a igreja. Começa tudo zero. E aqui nunca vai acontecer isso, e nunca aconteceu. Nós não trabalhamos com inchaço, nós trabalhamos com conhecimento, graça e sabedoria. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Veja,
Fala assim comigo: quem tem a unção tem vida. Quem rejeita a unção atrai a morte. 1 Samuel 31, versículo 1 a 6. Vamos ver qual foi o fim de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus. Davi já não estava mais ali, tá? Davi já estava lá na caverna de Adulão. Se Davi fosse o comandante, Israel vencia. Davi já não estava ali. E aqueles que eram fiéis a Davi já não estavam mais lá também. E caíram mortos na montanha de Gilboá. Vai lá. Os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas, que era amigo de Davi, e Abinadab, lembra desse nome? E a Malquizuá, filhos de Saul. Vamos lá. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, mate-me, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vamos até o 6. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos e o seu pajem de armas. E também todos os homens morreram juntamente naquele dia. Deixa eu te dar uma palavra forte agora. Quando Deus separa você para algo, você não pode mais andar com as mesmas pessoas que tu andava antes, porque Deus vai mostrar para você algumas coisas. E aquilo que Ele mostra aqui é claro. Eu vou te dizer uma coisa: sabe por que Deus fez Davi ir para a caverna de Adulão? Porque Deus queria tratar Davi, Deus queria preparar Davi, e não podia fazer no ambiente que ele estava antes. Sabe por que Deus fala para Abrão sair da casa do pai por uma terra que Deus ia mostrar? Porque Deus não podia manifestar em Abrão o que Deus tinha na presença de Terá, que era idólatra. Quando você anda com quem é vitorioso, você vence. Mas quando você anda com alguém que rejeitou a unção e está atraindo morte para ele, você morre junto. Você viu, o texto aqui é muito claro. Todos aqueles que estavam com Saul morreram. Saul se lançou sobre sua espada para não ser capturado. O seu guarda, o seu encarregado de armas fez a mesma coisa. E no mesmo dia todo o exército de Israel que estava com Saul morreu. Morreu Saul e seus 3 filhos. Enquanto aquele que rejeitou a unção está perdendo a vida, Davi já tinha com ele mais de 400 homens sendo liderados, tornando-se os valentes de Davi. Homens que ele vai discipular numa caverna, homens desgostosos da vida, homens cheios de problema, decepcionados, não concordantes com Saul. Davi vai discipular, e agora Davi já tem 400 homens com ele. A Bíblia diz que os homens foram até Davi. Então eu quero te dar uma boa nova. Se você está cheio da unção, tem esse poder sobre você, pessoas virão até você. Você não precisa andar com gente morta na unção, porque a tua unção traz vida, e são os mortos que virão até você para terem a mesma vida que tu tens. Se eu começar a andar com alguém que não tem unção, mesmo depois de Deus ter derramado a unção dele sobre mim, e eu quiser me manter no mesmo ambiente de antes, Deus vai tirar essa unção de mim. A vida do jovem Davi nunca mais foi a mesma. Grandes feitos foram sucedendo através de Davi. Davi se casa até com a filha de Saul, você sabe a história.
Foi a recompensa por ter matado Golias. Lá na frente, se você ler o texto, Davi vai precisar de uma espada. Depois você examina o texto. E ele vai chegar na casa do profeta e ele vai dizer assim: tem uma espada ali, a que era de Golias que você o matou, está guardada no manto sacerdotal. E ele entrega para Davi. A arma que o seu inimigo usa contra você, o Senhor pode torná-la a teu favor. Você quer o novo de Deus para ti? Quem quer coisas novas? Obrigado. Daqui a pouco. Diga comigo a segunda unção. Fala assim: Davi esperou 18 anos. Então, com quantos anos ele vai estar agora? Dos 12 aos mais 18? 30 anos. A unção veio aos 12, dizendo que Davi seria rei. Quando Davi será nomeado rei? Aos 30 anos. Vamos ver o texto? 2 Samuel 2. Você está em primeiro, vai para 2 Samuel 2. Versículos 1 a 4. Eu estou na NVI se você quiser, tá? Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? Vá, o Senhor lhe disse. Davi então perguntou: para onde devo ir? Antes de responder para você, aquele que tem a unção nunca toma decisão sem antes falar com o Senhor. Quem tem unção nunca anda segundo o seu coração, ele sempre examina o Senhor. Fala para o teu irmão: sempre que tiver alguma coisa a fazer, fale com o Senhor. Diga para ele: não tome nenhuma decisão sem antes ouvir a Deus. Irmão, eu sou feliz em Amambai. Eu gosto de Amambai. Eu sou paulista. O estado de São Paulo, a estrutura é totalmente diferente. Os costumes, as cidades. A cada 20, 15 quilômetros tem uma cidade. Você olha de uma na outra à noite, sai na rodovia, você enxerga a próxima. E outra estrutura. Mas Deus me trouxe para esse lugar e eu amo esse lugar. E quando Deus me trouxe para cá, eu orei assim: Senhor, se for para eu assumir aquela cidade, que eu sinta a paz quando chegar na igreja, que eu sinta alegria, não importa como ela é, se ela é simples, se ela tem gente, se ela não tem, se ela tem estrutura, se ela não tem, não importa, que eu sinta paz, alegria e desejo. E assim aconteceu quando eu vim aqui, ainda numa situação um pouco embaraçosa, porque era aniversário da pastora e despedida dela. O que eu ia fazer naquele dia, Gabriel? O Gabriel estava tocando violão naquele dia, se eu não me falha a memória, né? Vai voltar a tocar em nome de Jesus, tá, filho? Vai voltar. E eu vim, trouxe um teclado, coloquei no meio. E o som era tão potente que quando eu batia no teclado as caixas rajavam. Lembra? Mas Deus falou ao meu coração. E quando eu voltei daqui para casa, eu falei para a pastora Josi: você será pastor em Amambai. Lá na Vila Martins. A igreja pequenininha, mas está arrumadinha, bonitinha. Uma rua que não tem asfalto, tem mais pedra, grama, umas coisas assim. Mas é lá que Deus vai nos levar. Se Jacó, no meio do deserto, pôde descansar sobre uma pedra, e ali o Senhor lhe deu uma visão de anjos descendo e subindo naquele lugar, para falar com Jacó, para trazer promessas sobre ele, Deus não iria me abençoar aqui? Aqui é bem melhor que um deserto, não é? E nós viemos. Veja, já são quase 8 anos. Quando completa 8 anos aí? Quem sabe? 30 de abril? É.
Então está chegando aí. Está chegando. Olha aqui, irmão. E o Senhor respondeu para Samuel: você vai para Hebrom, Judá. Hebrom. Vá para Hebrom. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus falar para você: a unção que eu derramei sobre ti é para fazer tal coisa, é para ir para tal lugar, vá e faça. Eu sei, olha aqui, eu sei que uma hora eu vou perder algumas pessoas aqui no futuro, mas eu vou perder com alegria. Sabe por quê? Elas não estarão se desviando. É que eu estarei os ungindo e os liberando e enviando ao ministério. Muitos aqui irão para o ministério, e eu estarei sendo cobertura espiritual, liderando sobre eles, derramando a unção e dizendo: igreja, vamos orar pelo pastor tal, pela pastora tal, que hoje nós estamos enviando. Eles vão assumir tal cidade, vão pregar o evangelho, vão trabalhar. Eu vou perder com alegria. Fala assim comigo: nesta igreja tem muitos pastores e pastoras que serão enviados. E agora, quem que é, pastor? Mas você já profetizou, você está dentro dela, não está? Seja feita a vontade do Senhor. Glória a Deus. Até versículo 4, vamos lá. Então Davi foi para Hebrom com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. Davi também levou os homens que o acompanhavam, os 400, cada um com a sua família. Você já imaginou 400 homens, cada um com uma esposa, no mínimo? Davi tinha duas. Colocar cada um com uma, são 800 pessoas. Vamos colocar mais 3 filhos cada um. Ó, quanto já vai? Mais de 2.000 pessoas saem com Davi agora, para entrar em Hebrom. Você já imaginou o povo de Judá, o povo de Hebrom olhando e falando: quem que é esse? O cara chegou, veio com 2.000 pessoas com ele. Esse cara é forte, esse é poderoso, tem algo sobre ele. E ele vai para lá, e se estabelecem em Hebrom e também nos povoados vizinhos. Foram tomar posse da terra. Então os homens de Judá foram a Hebrom, olha aqui, e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Fala comigo: e essa foi a segunda unção de Davi. A primeira, Samuel fala: você será rei de Israel. Mas Israel não era governado só por um homem. Muitos vão continuar com Saul antes, e outros vão seguir Davi. Agora Davi vai assumir a tribo de Judá, do qual Jesus é o descendente. Jesus não descendeu de nenhuma das tribos que ficou com Saul. Jesus vai ser descendente, vai descender de Davi, da tribo de Judá. Por isso ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Aleluia, Jesus. Davi sai da cidade de Ziglac, uma cidade filistina, os filisteus, e vai para Hebrom, e é ungido rei de Judá. Quantos anos se passou até isso acontecer? 18 anos. 18 anos. A Bíblia não está dizendo as datas e os anos, você tem que fazer a soma lendo os capítulos. 18 anos. Versículos 10 a 17 agora do 2. Porque eu falei que quem anda com aquele que não tem unção atrai sobre si morte. Foi o que aconteceu com quem permaneceu com Saul. Mas agora eu vou te mostrar o que acontece com quem anda com vitoriosos, com quem anda com gente cheia de unção. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos, ou seja, no lugar de Saul. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi.
que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Vamos seguir. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se em um lado do açude e o outro grupo do lado oposto. Isso você vai ler aqui, é forte, viu? Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. O que vai acontecer aqui? Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar em Gibeon foi chamado Elcate Azurim. Olha o versículo seguinte: houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Todos que andaram com aquele que não tinha unção morreram. Os que andaram com aquele que tinha unção venceram. A Bíblia diz, Amós capítulo 3, que quando dois não estão de acordo, não podem caminhar juntos. Você foi chamado para uma caminhada com Deus, uma caminhada cheia da unção do Senhor. Se juntarem a você milhares de pessoas, é porque Deus a está enviando a você, mas você seguiu a direção da unção, e elas vieram para ser guerreiros seus, para que você discipule e passe para elas a mesma unção que você carrega. Isso é perfeito. Agora Deus coloca você e diz: você vai pelo caminho da unção, e você fala assim: eu quero a unção, mas eu não vou mudar de vida. Então a unção não vai ficar com você, porque a unção não permite que o velho homem continue vivendo. A unção faz com que nasça um novo homem, uma nova mulher, segundo o coração de Deus. Nestes 18 anos antes de Davi chegar a Hebrom, ele se manteve na presença de Deus. Quando Deus falou sai, ele saiu. Quando Deus falou vem, ele veio. Quando Deus falou não toque em Saul, ele não tocou em Saul. Tudo que Deus falou, Davi obedeceu. Sabe qual é o segredo? Eu já falei sobre isso aqui, vou mencionar mais uma vez. Depois que você recebe a chegada do Espírito Santo, a unção de Deus, ela vai selar você para um tempo próprio, para um momento certo, um local que já está preparado e que Deus vai colocar você. Não sei quanto tempo vai levar a preparação, mas do dia da promessa até ela se cumprir, você não pode vacilar. Vai ter que se manter com uma conduta ilibada. Vocês vão pegar os jovens aqui cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito, daqui a pouco passa 2, 3 meses, esfria e vai para o mundo, perdeu tudo que recebeu. Perde tudo que recebeu. Se um dia voltar, não volta da onde parou, vai reiniciar tudo lá atrás. Deus não é Deus de lacuna, e Ele não é Deus de injustiça. Ele não dá para duas pessoas com características e ações distintas a mesma bênção. Quem é justo recebe o que é justo, quem não é, não recebe. Perfeito? Diga comigo: 18 anos de perseverança, obediência e fé. Quantos anos você tem perseverado por aquilo que Deus colocou no teu coração para que se exerça no reino dos Deus? Quanto tempo você tem perseverado depois da unção que começaram as lutas? Veja, antes da unção Davi não tinha problemas. Davi cuidava de suas ovelhas tranquilamente e nenhum homem se levantava contra Davi. Depois da unção, Davi começa a já ter a inveja de Saul, principalmente quando Davi se torna um guerreiro, e aquelas mulheres, aquele povo que cantava que Saul tinha derrotado milhares, começam a dizer: mas Davi derrotou os seus milhares de milhares. Deus vai trazer para esse lugar, e está trazendo gente para cá, que foi vítima em outras igrejas, outros ministérios, do medo de líderes. Líderes
mataram ministérios, presta atenção que isso é muito sério. Líderes de muitas igrejas mataram ministérios com medo de que alguém cantasse, mas o fulano matou milhares de milhares. Aqui não tem problema. Eu tenho pedido para Deus, Senhor, envia músicos, levitas, vamos colocar aqui a palavra bailarinas para dançar, dança profética, traz pastores auxiliares, gente cheia da unção, do poder, da graça. Ah, pastor, e se Deus usar um dos seus pastores auxiliares para levantar o paralítico? Louvado seja Deus, meu irmão. Porque o meu pastor auxiliar só vai levantar paralítico aqui se estiver debaixo da minha bênção. Quem foi maior? O Davi que recebeu a unção ou o profeta que ungiu? Profeta. Rei não falava por Deus, profeta falava. Ah, pastor, mas se vier alguém aqui que consiga arrebanhar um monte de gente, um pastor auxiliar aqui que lote a igreja, louvado seja Deus, ele não está debaixo da minha submissão? Não está na bênção? Louvado seja Deus. Mas em muitos lugares se matou ministérios porque tinha-se medo de alguém que pegasse o microfone e fosse melhor do que o pastor local. E esses pastores mataram muitos ministérios, emperraram muitos ministérios que hoje era para estar frutificando. E o pior de tudo que eles não conseguiam compreender, frutificaria nas igrejas deles. E agora Deus vai fazer frutificar em outras. É ou não é? Fala comigo, quem anda com quem tem unção é vencedor. Fala, quem anda com gente sem unção só atrai morte sobre a sua vida. Glória a Deus. E essa é a segunda unção de Davi. E ele é o ungido rei de Hebrom, agora não por um sacerdote, por um profeta, mas pelos homens, pelos líderes daquela cidade, daquele lugar. Agora ele é empoderado, agora lhe dão liderança, poder em suas mãos e dizem: serás o nosso rei. E Davi tinha 30 anos de idade, nesse texto. Agora vamos para a terceira unção de Davi. Diga comigo, a terceira unção coloca Davi no cumprimento da promessa. Diga para o teu irmão, a idade de Davi agora são 37 anos. Dos 12 até os 37, para se cumprir a promessa na sua totalidade. Olha para o teu pastor, e você está querendo que Deus cumpra a promessa amanhã? Mal chegou e já quer que a promessa cumpra amanhã? Mal se entregou e já quer que amanhã Deus coloque tu no trono? Ninguém vai para o trono sem se preparar antes. Há um período de preparação. Por que Deus agora começou a trazer um avivamento diferente nesse lugar? E ainda não está aquele avivamento explosivo, ainda não está lotado, porque todos esses anos Deus foi preparando a igreja e ainda continua em preparação. Deus está fazendo seleção, sim, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Aqueles que não querem unção, Deus vai dar um jeito de tirar, e aqueles que querem, Deus vai encher. Eu vou te falar algo que você precisa experimentar. Quando a unção está forte, a unção vem sobre uma pessoa, você chega numa igreja cheia da unção, antes mesmo de você começar o culto, você vai ter alguns sinais. As pessoas estarão lendo a Bíblia, as pessoas estarão orando, alguns estarão de joelhos clamando. Quando o pastor fala boa noite, paz seja convosco, o povo já começa a glorificar, começa a exaltar, começa a louvar, o fogo começa a descer. Se cantarmos Foi na Cruz, o fogo desce. Se cantarmos a música atual, o fogo desce. Porque a igreja já está cheia da unção e preparada para o avivamento. De Jesus a Atos tem um tempo.
De Jesus até a descida do Espírito Santo em Atos 2, tem um tempo. Mas quando Jesus subiu ao céu, ele disse: não saiam mais de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até descer sobre vocês o Espírito Santo. Você imaginou se eu falasse para você: fique na igreja, fique aqui orando, não saia daqui, até ser batizado com o Espírito Santo? Você ficaria? Você teria que passar a noite aqui, dia aqui, fica aqui. Você ia conseguir ficar orando? Quem já conseguiu orar mais do que meia hora aí? Orar mesmo. Quem já conseguiu orar mais de 2 horas? Houve uma vigília que nós fizemos na mata, aliás, sexta-feira, pós o culto, nós vamos lá orar. Sexta-feira após culto, teremos oração na chácara da irmã Roseli, no lugar que já está preparado. Se você não está firmado em Deus ainda, não vai. Lá não é lugar para você pedir nada, lá não vai levar criança, não vai. Ninguém vai levar criança, ninguém vai utilizar a casa da irmã, ninguém vai invadir o pedaço, e ninguém vai lá para receber nada, vai para lá adorar a Deus. Pastor, eu quero experimentar disso, então vamos. Pastor, eu quero ir lá para ver se minha vida muda. Não vai, porque lá, se você não estiver preparado, acontece igual muitos crentes que já foram para lá com medo, e aí começa a ver coisas, escutar coisas que não existem. A unção descendo, como que mistura as coisas? Não mistura. E lá é hebreu, é escuro, não tem lanterna, não tem nada, só vai a lanterna para clarear o caminho. Chegou lá, apaga tudo. Tem que orar, é buscar Deus. Quem já teve essa experiência aí? Não é bom você estar lá? Você está orando, o fogo descendo. Daqui a pouco você olha no chão, está cheio de braseiro aceso, cheio de pauzinho aceso, folha acesa. Não é bom? Sexta-feira, 11 horas é a vigília. 11 horas. Para dar tempo de você sair daqui para casa, jantar, quem está em jejum, que nem eu. E de repente eu nem vou entregar o jejum, vou direto. Entrego depois da madrugada. Quanto tempo de oração? Quanto tempo o Espírito Santo determinar? Passamos por uma vigília uma vez, nós começamos meia-noite e paramos 7 horas da manhã. Ai, já me assustou, pastor. Que se eu tiver vontade de ir embora, não vou conseguir sozinho. Meu irmão, depois que você chegou lá, tá na chuva é para se molhar. Depois que chegou lá, né? Ninguém vai ter coragem de sair sozinho de lá. E nós vamos orar. E eu vou orar o seguinte a Deus essa noite: Senhor, só envia aqueles que realmente é da tua vontade para irem. Porque sexta-feira, irmã Solange, é dia de terreiro, é dia de despacho, é dia de macumba, feitiçaria, e tudo ocorre no mesmo horário que nós vamos orar. Trabalhos na mata, trabalhos com terra de cemitério, tudo no mesmo horário. O mundo espiritual está fervendo. Assim que a gente gosta, assim que o guerreiro gosta. Agora você vê que eu falei isso aqui, já muito fez assim, ó. Ó, travou agora, já deu medo. Irmão, onde a unção está, o Espírito está. Sexta-feira, o lugar não é muito grande, mas se precisar invadir a mata, você vai invadindo. Vai se enroscando no cipó, vai entrando, não tem problema. Sabe por que é nesse lugar? Porque lá eu sei e eu tenho certeza que nunca foi usado para outras coisas. Nós oramos lá muitos anos naquele lugar. Não vou levar você lá para o Anali, que eu sei que acontece de tudo naquele lugar. Lá não é lugar para você ir.
Mas é um lugar só nosso. Só nosso. Fala assim comigo, a terceira unção. A promessa cumpre. A profecia cumpre. Segundo Samuel capítulo 5, de 1 a versículo 4. Representantes de todas as tribos de Israel, todas agora, foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue, Davi. Queremos andar com quem tem unção. Queremos um rei que governa segundo o coração de Deus. Versículo 2. No passado, mesmo quando Saul era rei, e eras tu quem liderava Israel nas batalhas, o Senhor te disse. Olha aqui o povo entregando para Davi a revelação do que Deus falou para Davi. O Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. O jugo acabou, Saul e sua família morreram. Agora eles vão olhar para Davi, o jugo de morte passou. E agora eles vão olhar para onde está a unção, para onde está a vida, a vitória. Eles vão olhar para o homem de Deus. Versículo 3. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. Não é você que corre atrás, é Deus que traz sobre você, através de você, porque tu tens a unção. A unção atrai pessoas. E o rei fez um acordo com eles diante do Senhor, e assim ungiram Davi rei de Israel. Aleluia. Versículo 4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos, ou seja, lá em Hebrom, Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, mas ele reinou em Hebrom 7 anos e meio. Então quantos anos Davi tem agora? 37 anos e meio aproximadamente. São 25 anos da primeira unção lá menino até a promessa se cumprir. Tem uma novidade para você. Para você ver as promessas de Deus se cumprindo, não basta um dia, um mês, um ano. É preciso uma vida toda na presença de Deus. Uma vida toda de busca, de jejum, de oração, de entrega, de fidelidade. Vocês estão aprendendo? Você sabe por que o Espírito Santo tem derramado sobre a tua vida? Para você aguentar e suportar a direção que Ele dá para você. O próprio Jesus disse que não viria sobre nós nenhuma provação maior do que pudéssemos suportar. Provação vem do quê? De provas. Davi em 25 anos foi experimentado e provado. E no único momento que Davi sai da presença de Deus, ele peca. E ele quebra os 10 mandamentos todos numa única vez. Pensou? Você imaginou? Quem somos nós perto de Davi? Quanto tempo faz que você está perseverando pela promessa? Deixa eu refazer a pergunta rápido. Quanto tempo faz que você está perseverando pela promessa, sem reclamar, sem murmurar, sem duvidar e sem se afastar de Deus? Quanto tempo faz? Pergunta para quem está do seu lado. Faz quanto tempo que você não reclama de nada? Será que hoje, pelo menos no dia de hoje, você não reclamou com Deus, não reclamou das coisas que Deus fez, você não murmurou? Perseverar na promessa
é viver para Deus crendo sempre na provisão do céu, sem murmurar. Se a panela está cheia, glória a Deus. Se um dia ela está vazia, glória a Deus. Há um propósito, Deus está provando você. O Senhor disse em Deuteronômio: eu provei os filhos de Israel, eu permiti a humilhação para saber onde estavam seus corações. Talvez você está pensando que a honra está chegando, e Deus permite uma humilhação para ver se o teu coração está em Deus. Deus permite a zombaria, Deus permite o escárnio para ver se o teu coração está nele. É bom ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Quem quer receber do Senhor aí dons do Espírito? Quem quer receber os dons do Espírito aí? Mas quem já vive os frutos? Quer saber quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5, 22 e 23. 23 termina dizendo: contra essas coisas não há lei, não há proibição. Gálatas 5, 22. Vocês que se batizaram agora talvez não conheçam, eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Aos Gálatas, carta de Paulo: entretanto, o fruto do Espírito é, diga em voz alta, igreja: amor, alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, diga mansidão, e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Só será derramado Espírito Santo em plenitude, dons e coisas espetaculares, extraordinárias, quando for manifestado os frutos, porque o Espírito Santo você já tem, já está com você. Agora, para você manifestar o sobrenatural que Ele traz, Ele não pode dar para uma pessoa que não tenha mansidão, que não tenha domínio próprio, que não seja amável, que não seja paciente, que não seja bondosa e que não seja fiel. Deus não derrama o Espírito dele, porção do Espírito dele sobre infiéis. Eu precisava te dizer isso. Nesse dia que nós estamos em consagração, né? Muitos estão em consagração, estômago fundo, né? Quem está em jejum comigo aí? Está diminuindo. Logo nós vamos fazer o jejum de Daniel, tá? Pastor, mas a Bíblia diz que é melhor obedecer que sacrificar. Sim, está em Samuel. É verdade. Mas você já viu algum preparado que não jejuou? Você viu algum escolhido de Deus que não consagrou, que não ofereceu sacrifício? Eu não vi nenhum até hoje. Posso falar com profundidade agora? Se você ver uma pessoa, entre aspas, orando em línguas, você conhece a vida dela, e ela não tem os frutos do Espírito, levanta a mão na direção dela e repreende o demônio, que o diabo imita. A língua do Espírito Santo, ela traz evidência. Qual é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela anda pelo Espírito Santo, ela anseia pelas coisas de Deus, a sua boca só professa coisas boas. Um dia estava eu numa igreja, e eu fui pregar lá com um pastor, e de repente no meio da mensagem alguém levantou e começou siriri, 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 e eu falei: isso aí não é língua estranha, isso aí é espírito estranho. E eu estou pregando, aquilo foi me incomodando, foi me incomodando, foi me incomodando. E para não envergonhar a pessoa, eu falei: em nome de Jesus, em silêncio. Parei de pregar, falei: em nome de Jesus, sai demônio daqui. Falei baixinho. E parou aquele siriri. E eu voltei a pregar. Deus escolheu Davi por causa do quê? Do seu coração sincero com Ele.
Davi andava na presença de Deus. Todas as vezes que você vai orar em línguas, se você está cheio da unção, a língua se renova. Deus dá outras coisas para você. Desculpa, eu estou sendo sincero aqui no discernimento do Espírito. E você vê fruto. Eu vou te dizer uma coisa: quando eu vejo o crente orando em língua, o crente não vem nos cultos direito, não dizima, não oferta, é fofoqueiro, fala mal dos outros, é encrenqueiro e começa a falar em línguas. Não tem alguma coisa errada aí? Sim ou não, irmão? Você está num lugar, você está lá, você sabe que o cara está cheio de pecado, a vida toda torta. Daqui a pouco o cara sobe para ministrar no altar para você e quer colocar a mão na sua cabeça e te ensinar alguma coisa. Não tem algo errado aí? Por isso que quando eu conheço a vida da pessoa, não deixo colocar a mão em mim. Te dou essa dica. Tem algum lugar, vai acontecer uma ministração e vai chamar um monte de gente para lá. Você conhece? O cara é fofoqueiro, tem mau testemunho, não sei o quê. Não deixa colocar a mão na tua cabeça. Não deixa. Pastor, mas a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Não é, mas é contra os principados, potestades, dominadores do mal que atuam na vida das pessoas. É ou não é? Tá lá, hein, Ari? Fala mal do irmão, tritura o irmão, fofoca contra o irmão, se levanta contra o irmão, depois vai querer colocar a mão para abençoar o irmão. Mas abençoar com o quê? Por isso que eu não ponho minha cabeça mesmo. Não deixo. Passo por chato, por doido, por encrenqueiro, mas não deixo. Quem tem unção você vê, você sente. Quem tem unção, quando a pessoa pega para começar a ministrar, você já começa a se arrepiar tudinho. Você começa a sentir a glória, o poder. Ela abre a boca, ela fala: foi na cruz que Jesus morreu. Aqui você já está chorando, você já está sentindo, porque ela tem unção. É diferente, você sente. E então Davi vai reinar 40 anos sobre todo Israel. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Eu não sei quais são, ou qual é a principal promessa de Deus para a tua vida. Eu sei que você vai precisar passar pelo crivo do tempo, da perseverança, da paciência e da santidade. Receber o Espírito Santo é ver a Deus de uma forma, porque quando você recebe o Espírito Santo, Ele te controla segundo o reino. Então você vê a Deus na sua vida. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa noite na live que nós fizemos de oração, depois muitas pessoas assistiram tal, e muitas assistiram ao vivo. E aí você sabe que a pessoa não entra na live, né? Ela só liga o alto-falante e fica assistindo. Então você não vê que ela entrou. Lá para mim tinha 12 pessoas assistindo, mas quando terminou o vídeo tinha 180 visualizações. Aí começa a vir os comentários, depois vai chegando. Glória a Deus, aleluia. Eu recebo, glória a Deus, aleluia. Mas cadê os glória a Deus, aleluia que não vieram? É fácil, eu te dou. Não, pastor, se eu só me dá, eu recebo. Cuidado, quem tem costume de só receber, pode receber coisa estragada, coisa manchada, coisa podre, que não serve mais. Os que receberam Saul e foram andar com Saul, todos morreram, porque procuraram estar do lado de quem tinha título e poder segundo os homens. Quem foi andar com Davi, não buscou título, foi atrás da unção que Davi tinha. E receberam vida, sucesso e vitórias. O que você quer? O que nós queremos com Deus? Quero convidar você para orar nesse momento. Não podemos encerrar a palavra sem uma oração. Você pode se colocar de pé? Sabe por quê, querido?
nós precisamos entender como Deus trabalha. Precisamos saber como Deus faz. E eu quero que você ore a Deus esse instante, pedindo ao Senhor que te ensine, em nome de Jesus. Há um preço a ser pago, há um tempo a ser trazido e manifesto sobre nós, e é o tempo da prova, que seremos provados por Deus, para obtermos sucessos no Senhor. Santo, santo,